O eletromagnetismo é uma das 4 forças fundamentais da natureza e desempenha um papel crucial em diversas áreas da ciência e da tecnologia. Desde a eletricidade que ilumina nossas casas até os motores que impulsionam carros e trens, os princípios do eletromagnetismo estão em toda parte. Para entender melhor essa fascinante área, é importante explorar alguns de seus conceitos fundamentais, suas aplicações práticas e as equações que descrevem os fenômenos envolvidos. Em sua essência, o eletromagnetismo é o estudo das interações entre cargas elétricas e campos magnéticos. A teoria eletromagnética foi desenvolvida no século XIX, principalmente pelos trabalhos de cientistas como James Clerk Maxwell, que formulou um conjunto de equações, conhecidas como equações de Maxwell, que unificam a eletricidade e o magnetismo em um único quadro teórico. Essas equações descrevem como as cargas elétricas geram campos elétricos e como correntes elétricas geram campos magnéticos. Elas também elucidam como as variações nos campos elétricos e magnéticos podem induzir um ao outro, um fenômeno essencial para a operação de muitos dispositivos modernos. Um dos conceitos centrais do eletromagnetismo é o campo magnético. Este campo é gerado por cargas elétricas em movimento, como as que fluem em um fio condutor. A direção do campo magnético é dada pela regra da mão direita. Se você segurar o fio com a mão direita, com o polegar apontando na direção da corrente, os dedos enroscam na direção das linhas do campo magnético. O campo magnético tem um efeito significativo sobre materiais magnéticos, como o ferro, que podem ser magnetizados quando expostos a um campo magnético. Outro conceito importante é o de espira. Uma espira é um loop de fio que pode ser usado para criar um campo magnético mais intenso. Quando uma corrente elétrica passa por uma espira, ela gera um campo magnético que é mais concentrado no interior da espira do que em um fio reto. Esse princípio é utilizado em muitos dispositivos eletromagnéticos, como transformadores e motores elétricos. Por exemplo, em um motor, a interação entre o campo magnético gerado pelas espiras e um campo magnético externo provoca a rotação do rotor, convertendo energia elétrica em energia mecânica. O fluxo magnético é outro conceito fundamental que se relaciona diretamente com as espiras e os campos magnéticos. O fluxo magnético é a quantidade total de campo magnético que atravessa uma área específica. Ele é definido como o produto do campo magnético, B, e a área A, perpendicular ao campo, ou seja, B, A. O fluxo magnético é uma grandeza que pode variar com o tempo, especialmente quando um campo magnético variável atravessa uma espira de fio. Esse fenômeno é a base da indução eletromagnética, que foi descoberta por Michael Faraday. A lei de Faraday da indução afirma que uma variação no fluxo magnético através de uma espira induz uma força eletromotriz, FEM, nessa espira, gerando uma corrente elétrica. As aplicações do eletromagnetismo são vastas e impactam quase todos os aspectos da vida moderna. Um dos exemplos mais claros é o uso de imãs permanentes em diversos dispositivos. Imãs são materiais que possuem um campo magnético permanente devido à orientação dos momentos magnéticos de seus átomos. Eles são utilizados em tudo, desde refrigeradores que mantêm as portas fechadas até motores elétricos que movem veículos. Além disso, a tecnologia de ressonância magnética, amplamente utilizada na medicina para diagnósticos por imagem, baseia-se em princípios eletromagnéticos. A comunicação também é profundamente influenciada pelo eletromagnetismo. As ondas eletromagnéticas, que incluem rádio, micro-ondas, luz visível e raios-x, são fundamentais para a transmissão de informações sem fio. A radiofrequência, por exemplo, é utilizada em transmissões de rádio e televisão, enquanto as micro-ondas são empregadas em comunicações via satélite e na tecnologia de Wi-Fi.
A modulação dessas ondas, que pode ser feita de várias maneiras, permite que informações sejam codificadas e transmitidas eficientemente. Outro aspecto importante do eletromagnetismo é sua relação com a energia. As usinas hidrelétricas e termoelétricas, por exemplo, utilizam geradores que operam com base na indução eletromagnética. A rotação de um rotor dentro de um campo magnético gera eletricidade, que pode ser distribuída para residências e indústrias. Além disso, a energia solar, através de células fotovoltaicas, também se relaciona com o eletromagnetismo, convertendo a luz solar em eletricidade. As equações de Maxwell, que governam o eletromagnetismo, são uma combinação de 4 equações diferenciais que descrevem como os campos elétricos e magnéticos interagem. A primeira equação, a lei de Gauss para o campo elétrico, afirma que o fluxo elétrico através de uma superfície fechada é proporcional à carga elétrica total dentro da superfície. A segunda, a lei de Gauss para o magnetismo, afirma que não existem monopolos magnéticos, ou seja, as linhas de campo magnético são sempre fechadas. A terceira equação, a lei de Faraday, descreve a indução eletromagnética, enquanto a quarta, a lei de Ampère-Maxwell, relaciona a corrente elétrica e a variação do campo elétrico com o campo magnético. O eletromagnetismo não é apenas uma área de estudo acadêmico, ele molda a tecnologia que usamos todos os dias. As inovações em eletromagnetismo continuam a surgir, desde o desenvolvimento de novos materiais magnéticos até a criação de dispositivos que aproveitam a indução eletromagnética de maneiras inovadoras. À medida que a tecnologia avança, a compreensão dos princípios eletromagnéticos se torna ainda mais crucial, não apenas para engenheiros e cientistas, mas para todos que dependem da eletricidade e da comunicação moderna. Em suma, o eletromagnetismo é um campo vasto e complexo que abrange uma variedade de conceitos, aplicações e equações. Desde as espiras que geram campos magnéticos até os ímãs que utilizamos no cotidiano, os princípios do eletromagnetismo são fundamentais para a compreensão do mundo moderno. Com a contínua evolução da tecnologia, o estudo do eletromagnetismo promete continuar a revelar novas possibilidades e inovações que transformarão ainda mais nossas vidas.